Olá, você está no Visão Parlamentar e eu convido você a conhecer o que pensam e o que fazem os deputados estaduais mineiros. Neste programa, eu converso com o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, líder do governo Zema na Assembleia. Vamos falar sobre as perspectivas da agenda de votações do Parlamento Mineiro na reta final do ano legislativo. Estarão em pauta o orçamento de 2022, vetos do governador e a possível adesão ao regime de recuperação fiscal da União. Acompanhe. Deputado Gustavo Valadares, é um prazer recebê-lo mais uma vez no Visão Parlamentar. Eu que agradeço o convite, um abraço a vocês, estou sempre à disposição. Deputado, a reta final do ano legislativo se aproxima e o projeto de lei orçamentária de 2022 já foi entregue à Assembleia com previsão de déficit de 11 bilhões de reais nas contas públicas do ano que vem. O que esse número, inferior ao déficit de 16 bilhões de reais previsto em 2021, diz sobre a saúde financeira do Estado? A situação ainda é delicada, apesar de o governo ter conseguido voltar a pagar a folha do funcionalismo em dia? O projeto de lei orçamentário para o ano de 2022, que chegou a casa há alguns dias atrás, aqui entregue pela secretária de Planejamento, Luísa Barreto, ao presidente da Assembleia, Agostinho Patrus, ele traz realmente esse déficit previsto para o ano que vem ainda de 11 bilhões, o que nos traz, acho que, duas notícias. A primeira é de que Minas ainda se encontra numa situação muito delicada econômica e financeiramente. Mas há também um lado positivo, uma queda de mais de 5 bilhões do déficit previsto para esse ano de 21, se comparado com o que está previsto para o ano seguinte, que mostra que, aos poucos, Minas vai chegando às contas no lugar e eu espero que daqui a uns anos a gente possa sair desse buraco vermelho que a gente se encontra já há alguns anos. Quais são as principais preocupações em relação a essa peça orçamentária? Seria ainda o déficit previdenciário? O déficit previdenciário é um grande problema, se não o maior problema que temos, sim, mas além dele, a dívida que o Estado tem com a União, que está, por hora, suspensa da obrigatoriedade do seu pagamento mensal por conta de liminares que o Estado tem no Supremo Tribunal Federal, mas que, obviamente, por força de lei, está previsto também esse valor dessa dívida dentro aí do orçamento. Então, eu diria que esses dois pontos principais são os que acendem uma luz vermelha para nós aí, pensando no ano de 22. O déficit previdenciário, a questão previdenciária e essa questão da dívida com a União. Uma das saídas apontadas pelo governo Zema para que o Estado consiga um equilíbrio mais sólido de médio prazo é a adesão ao regime de recuperação fiscal. O tema, entretanto, desperta resistências significativas aqui no Parlamento e agora há um substitutivo, deputado Gustavo, enviado pelo governador com pedido de urgência, motivado inclusive por sinalizações do Supremo Tribunal Federal. Como a base governista pretende construir o ambiente político para aprovação dessa matéria? O debate já começou efetivamente no Colégio de Líderes? Sim, no Colégio de Líderes nós já começamos a debater esse assunto. A adesão ao regime é algo fundamental para nos ajudar, para ajudar o Estado a manter suspenso o pagamento dessa dívida com a União, que representa coisa de 500 milhões de reais mensais para o Estado. Então, é importante que a gente mantenha suspenso esse pagamento. E a adesão ao regime vai de encontro com essa necessidade. O que a gente precisa, Marcos, é mostrar ao conjunto dos deputados aqui da Casa que a adesão ao regime, agora proposto através desse substitutivo que o governador encaminhou, é muito diferente do projeto original lá que chegou à Assembleia em 2019. É um projeto muito mais flexível, que afetará muito pouco, para não dizer nada, na vida dos servidores públicos estaduais no primeiro momento, dos demais poderes
constituídos aqui no Estado, enfim. Então, este é o grande desafio. E nós vamos conseguir superar esta barreira através do diálogo. Esta é uma casa que só resolve os seus problemas e só consegue avançar através do diálogo. É o que nós vamos buscar agora, durante esses 45 dias que temos de tramitação antes deste projeto passar a trancar a pauta. O principal instrumento que nós temos durante esses 45 dias é a questão do diálogo. O entendimento, então, da base do senhor, enquanto líder, é de que as contrapartidas exigidas ao Estado se tornaram mais leves. Muito mais leves, mas infinitamente mais leves. A nossa ideia inclusive, é que nos próximos dias a gente traga alguém do governo, e aí o grande desafio é a gente trazer alguém que tenha a didática como uma grande qualidade, para trazer alguém que tenha condições de forma didática de demonstrar ao conjunto dos 77 deputados as diferenças entre a adesão ao regime de recuperação fiscal originário, que veio para casa através de um projeto de lei em 2019, para esse que chegou agora através desse substitutivo. Tem algumas pessoas, inclusive, muito preocupadas, dizendo que a adesão ao regime terá que vir com a aprovação também de uma reforma administrativa, que foi encaminhada à casa conjuntamente com a reforma da Previdência, ainda no ano de 2020, e que ficou paralisada quando a gente fez a divisão desses dois projetos, ainda na Comissão de Constituição e Justiça. Quero deixar claro aqui que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Esse projeto de reforma administrativa está sim na casa, o governo, obviamente, se encaminhou porque tem interesse da sua aprovação, mas sabe das dificuldades que enfrenta, e ele, neste momento, não é prioridade. Prioridade para nós agora é a votação do projeto de lei 1202, com o seu substitutivo encaminhado pelo governo. No momento, deputado Gustavo, vários vetos do governador a legislações aprovadas em 2021 ainda aguardam apreciação no plenário. A regulamentação do transporte fretado de passageiros foi um assunto que gerou bastante divergência entre os parlamentares durante a tramitação, especialmente em relação ao funcionamento dos aplicativos de transporte. A base trabalhará unida pela manutenção do veto ou esse é um tema onde devem prevalecer posicionamentos pessoais dos parlamentares? No nosso bloco, na base governista, existem divergências com relação ao pensamento sobre como lidar com essa questão dos aplicativos para o transporte público do nosso Estado. E essa concorrência que há entre estes aplicativos e aqueles que são detentores de concessão, que foram concessões dadas pelo Estado há alguns anos a algumas empresas. Enfim, neste ponto, acho que nós vamos, obviamente, ter que buscar o diálogo, mas acho difícil a gente conseguir unanimidade dentro da nossa bancada para um lado ou para outro. O governador também vetou dispositivos, deputado Gustavo, da Lei de Diretrizes Orçamentárias que restringiam a celebração de contratos de gestão com organizações civis sem fins lucrativos. E ainda vetou totalmente a proposição de lei 24.823, que proíbe parcerias com o terceiro setor nas áreas de educação, saúde e segurança. Contratos desse tipo já foram alvos de debates em várias audiências públicas de comissões, com críticas e elogios. O senhor sente que é possível formar uma maioria favorável a essa questão para que os modelos alternativos sejam viabilizados? Eu acredito sim. Nós já começamos esse trabalho de convencimento dos deputados da necessidade de manutenção destes vetos. Se derrubarmos os vetos, nós vamos estar engessando a administração, tanto na área da saúde, com referência à gestão de hospitais, quanto na área da educação, com referência à gestão de escolas. Tenho mostrado e tenho tentado mostrar ao conjunto dos deputados que, no caso específico da educação, nós temos mais de 3, 4 mil escolas no Estado, escolas públicas e estaduais. O Estado pegou 3 escolas, apenas 3, para fazer como projeto piloto. Não há hoje intenção do Estado, em um curto espaço de tempo, e aí eu posso assegurar até o final de 2022, não há intenção do Estado em ampliar esse projeto piloto para mais do que essas 3 escolas. Então, para que trazer uma vedação que prejudicaria uma possibilidade, um novo caminho para a educação em Minas? Este é o caminho que eu estou tentando buscar para convencer os deputados
na área da educação. E na área da saúde a mesma coisa. Há um projeto já um pouco adiantado de um modelo de gestão compartilhada com uma organização, como OS, né? Uma organização privada no Hospital de Patos de Minas. Isso já está bem adiantado, sim, mas é um projeto também piloto. Se surtir efeito, que se trouxer mais pontos positivos do que negativos, se comparado com o que a gente tem hoje, a administração pública deste hospital, isso pode ser implementado em outros hospitais, mas não há também uma necessidade de correria para fazer isso em todos os hospitais do estado de uma vez. Então, o que a gente vai tentar mostrar são projetos que estão para serem implementados, que servirão de base para estudos. Se isso é conveniente ser feito nos demais, se lá na frente será ou não. O que a gente não pode engessar o Estado, travar possibilidades que já existem, inclusive em outros estados da federação, já praticados e muito bem avaliados em outros estados, aqui em Minas Gerais. Minas sempre foi referência em termos de gestão pública, de novas ideias para serem implementados na área da saúde, na área da educação, na área de segurança, e assim tem que continuar a ser. Então, esse é o caminho que eu vou buscar no convencimento dos deputados para a manutenção destes vetos. Já há um cronograma desenhado pelos líderes e pela mesa diretora para apreciação desses vetos e dos demais que estão pendentes? Não, ainda não. O Colégio de Líderes tem se reunido por vezes mais de 1, 2 vezes por semana. A gente tem se falado e conversado muito, mas ainda não há uma definição de cronograma. É preciso se construir um consenso em torno deste cronograma, ainda não temos, então eu não teria como lhe adiantar uma data prevista para essas votações. O governo Zema, deputado Gustavo, defende desde o início uma pauta de privatizações que não avançou. O projeto específico que já está na casa é referente à Codemig, empresa responsável pela exploração do nióbio em Araxá, em parceria com a CBMM. Na sua avaliação, por que a matéria segue paralisada? A Comissão Extraordinária de Privatizações, que está em funcionamento na Assembleia, pode ajudar os deputados a se posicionarem em relação ao futuro da Codemig? Eu espero que sim. Essa comissão foi uma comissão criada para debater os prós e contras das privatizações. Acho que esse é um assunto que precisa ser tratado com certa celeridade nesta comissão. E acho que ela pode servir para nos embasar, buscar o convencimento dos deputados da necessidade de privatização da Codemig. Por que esse projeto ainda não andou na casa? Porque a corrente majoritária da casa ainda não comprou a ideia de que este é o melhor caminho para aquela empresa que hoje pertence ao Estado. O que a gente tem que tentar buscar o convencimento e mudar a opinião desta maioria para que a maioria esteja ao lado da venda. Após a gente conseguir isso, esse projeto vai andar. Mas não andou ainda porque a corrente majoritária hoje na Assembleia é contra a privatização da Codemig. Que ganho o senhor acredita que essa privatização traria para o Estado? Começar de um ganho gigantesco financeiro, previsto da ordem de 30, 40 bilhões de reais, que tiraria, num curto ou médio prazo, Minas dessa situação de déficit que se encontra, trazendo investimentos para as mais diversas áreas e fazendo com que o Estado volte a respirar com um pouco mais de tranquilidade e com recursos aí disponíveis no orçamento para serem investidos nas mais diversas áreas. Além disso, essa venda, esse repasse à iniciativa privada gerará dividendos através de impostos ao Estado, que continuará arrecadando com esta empresa mesmo depois de privatizar. Vários integrantes do Executivo, deputado Gustavo, também defendem publicamente privatizações da CEMIG e da Copasa. No caso da companhia energética, que é alvo nesse momento de uma CPI, esse debate está inviabilizado por tempo indeterminado? O debate não, né? Essa é uma casa de debates. A todo momento é permitido que qualquer deputado trate deste assunto no plenário ou nas comissões, por meio de discussões políticas. Agora, chegarmos efetivamente à privatização da CEMIG e da Copasa nesta legislatura, eu acho muito pouco provável.
Em relação à Copasa, como é que o senhor vê o debate em torno do futuro dessa empresa especificamente, já que temos também como pano de fundo aí a regionalização de serviços prevista no novo marco regulatório nacional do saneamento básico, né, que vai forçar aí algumas adequações na prestação desse serviço em Minas Gerais a partir do ano que vem? Esse projeto de regionalização do saneamento e dos resíduos sólidos, que é o projeto 2884 de 2021, é um dos projetos que eu tenho como meta para a gente tentar aprovar até o final do ano. É bom que a gente deixe claro que o que o governo do Estado encaminhou à Assembleia nada mais, nada menos é do que cumprir uma ordem determinada pelo novo marco do saneamento, que nos dava um prazo para aprovação desse projeto de regionalização do saneamento dos resíduos sólidos até 15 de julho passado. Nós já estamos com o prazo estourado, mas vejo, vislumbro com otimismo a possibilidade da gente aprová-lo até o final deste ano de 2021. A Copasa, depois de aprovado esse projeto, eu espero que ele seja aprovado, a Copasa vai ter que buscar ser ainda mais competitiva no novo modelo, nesse novo mercado que será mais concorrido, porque empresas privadas já têm a possibilidade e, obviamente, depois da regionalização, terão também a condição de disputar de igual para igual com a Copasa esse mercado aqui no interior e no estado de Minas como um todo. Então, a Copasa vai ter que estar ainda mais ágil. Mas, como eu conheço o seu presidente atual e toda a sua diretoria, eu acredito que eles têm todas as condições de transformar essa empresa, de conseguir fazer dessa empresa uma empresa competitiva, uma empresa que consiga competir, Marcos, de igual para igual com as empresas privadas do setor. Deputado Gustavo, o senhor atuou também aqui na Assembleia como presidente da CPI da barragem de Brumadinho, que recentemente inspirou a publicação de um livro com o resultado de suas apurações sobre aquela tragédia criminosa e de outras respostas dadas pelo Parlamento Mineiro frente a um dos episódios mais tristes da história do Estado. Qual a importância dessa publicação e de uma vigilância permanente sobre o funcionamento da mineração em Minas Gerais? É fundamental, né? É o trabalho desempenhado pelo nosso relator daquela CPI e agora coordenador do grupo de acompanhamento das recomendações sugeridas pela CPI aos diversos órgãos de controle do Estado, né? O deputado André Quintão, foi um belo trabalho que ele fez através desse livro. Ele tem cumprido muito bem o seu papel como coordenador deste trabalho de acompanhamento. Isso foi um modelo pioneiro que nós tivemos aqui, a primeira CPI que, após a sua conclusão e encaminhamento das suas recomendações aos mais diversos órgãos de controle do Estado, é a primeira vez que uma CPI cria um novo instrumento, uma nova ferramenta de acompanhamento destas recomendações, para que crimes como este cometido em Brumadinho não venham mais a acontecer. O deputado André Quintão está muito empenhado nisso, nós todos que participamos da CPI estamos muito empenhados. O que a gente precisa é estar 24 horas por dia, 365 dias no ano, vigilantes, para que essas recomendações sejam levadas a fundo e cheguem efetivamente às suas conclusões práticas, né? E, obviamente, fiscalizando o Estado, fiscalizando as empresas, para que a gente não tenha mais esse cenário horroroso que a gente teve alguns anos atrás aqui. Deputado Gustavo Valadares, muito obrigado por participar conosco mais uma vez do Visão Parlamentar e esperamos recebê-lo pessoalmente aqui numa próxima oportunidade, quando as condições sanitárias já estiverem permitindo. Bem, eu que agradeço, um abraço a todos aí da TV Assembleia. A gente está tão perto e tão longe ao mesmo tempo, né, Marquinhos? Eu estou aqui do meu gabinete lhe concedendo essa entrevista. Espero em breve poder estar aí sim no estúdio com todos vocês aí. Um abraço, foi um prazer. Até a próxima, deputado. Um abraço. Eu conversei com o deputado Gustavo Valadares, do PSDB, líder do governo Zema na Assembleia. Falamos sobre as perspectivas da agenda de votações do Parlamento Mineiro na reta final do ano legislativo. Estarão em pauta a possível adesão ao regime de recuperação fiscal da União, o orçamento do Estado e vetos do governador.
Para rever esta e outras entrevistas com deputados estaduais mineiros, acesse o nosso portal. Obrigado pela companhia e até a próxima.